Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Literologia. É um espaço usado para a divulgação de livros e de ideias sobre áreas convergentes na área da literatura, da gramática, filologia, historiografia, fonética, morfologia, sintaxe, latim, essas coisas, tá? É uma área, um campo aberto também. Os antigos acreditavam que o coração era a fonte do conhecimento, da sabedoria, né? Então, daí, quando alguma coisa era muito boa, quando você aprendia um conteúdo, um determinado assunto, você guardava isso de cor. Por quê? Porque o termo cor quer dizer coração. Então, saber uma coisa de cor seria guardar no coração, porque o coração era a sede do conhecimento. Então, isso era importante. Lembra da palavra importante, né? Aliás, lembre-se da palavra importante, importar, seja portar, carregar para dentro, né? Exportar, carregar para fora, portar para fora. Então, se uma coisa é importante, você guardaria no coração, então você saberia isso de cor. Daí a expressão saber de cor. É algo tão importante, tão bom que você guarda no coração. E obviamente com o sufixo AR, que é o sufixo formador de ação, você tem a palavra decorar. Então, decorar seria algo como guardar, armazenar, trazer ao coração, que seria a sede, mais uma vez, repito, né, do conhecimento, da sabedoria para os antigos. A gente sabe que, cientificamente falando, cérebro, mente, essas coisas, mas filosoficamente falando, literariamente falando, poeticamente falando, é no coração que você guarda as coisas, tá? Então, decorar, né, seria guardar, trazer de volta ao coração, guardar no coração. Aí a gente tem o termo cordis, que é coração, também cordis, coração. Então você tem, por exemplo, recordar seria trazer de volta ao coração, né? Então recordar seria trazer ao coração, trazer de volta, o termo de repetir, tá? Concordar, a ideia de convergência, o né, seria aproximar, de certa forma, os corações. Concordo com você. Se você não concorda, você discorda, ou seja, você separa os corações. Então, discordar é algo como separar os corações. Lembra-se do dis, né, de divórcio, tá? De dois ou de separação mesmo, discordar. Aí você tem um desacordo separou os corações. Senão você tem uma concórdia, né? Você tem concórdia, aproxima os corações. Também você pode ter um acordo, né? O ad, que aí perde esse D aí, preferia adcordo, né? Adcordar, aí ficou acordar. Seria algo como o ad de aproximação, né? De advérbio, por exemplo, junto do verbo. Então, acordo seria os corações estarem juntos, né? Próximos e tal. Então, tem várias palavras que seria a ideia básica a partir dessas questões. E é isso, gente, que é estudado na etimologia, tá? Então é só alguns exemplos para a gente ver como a etimologia é uma ciência agradável e bom, prazerosa mesmo. É uma ciência, eu diria, viciosa. Realmente você fica viciado em estudar etimologias, tá bom? Tem algumas coisas que eu quero que você entenda sobre a etimologia. Tem alguns livros que circulam por aí, que tem algumas etimologias e muitas etimologias, gente, são fantasiosas. Então, é muito gostoso a etimologia, mas é uma ciência espinhosa, né? Muito espinhosa porque a gente não tem fontes verídicas, verdadeiras, ou seja, não tem certeza, 100% de certeza se aquela palavra, aquele termo surgiu realmente dali, né? Pode ser que alguém crie o termo e registre, mas porque quando se fala de fontes, se falam de textos escritos, né? Não de fala. Para saber quando que surgiu, nesse caso, né, de origem do termo mesmo e significado inicial, tá? Então, quando você tem as fontes escritas, claro que quando se chega à escrita, isso já passou pela fala. Então, não se sabe. A gente tem a fonte de quando que foi registrado pela primeira vez, mas a fonte da fala mesmo são histórias que vão passando, tá? Então, existem diversos livros por aí que aguçam a nossa curiosidade, são gostosos de ler e tal.
No entanto, pode ser que tenha algumas palavras que sejam fantasiosas, gente, sua origem, nem sempre são verdadeiras, tá? Então é bom confrontar diversas fontes. Quer começar a estudar etimologia? Eu recomendo você começar a estudar esse autor aqui, gente, o Mário Eduardo Viaro. O Viaro é no Brasil talvez o maior nome de etimologia, tá? Para começar a gostar, eu recomendo esse livro aqui, Manual de Etimologia do Português. É um livro muito bom mesmo, gente, muito, sabe assim, muito prazeroso de ler. Então, tá correto aqui, tá? Então veja, ele vai como histórias, né? É a história do Numásio, e aí o Numásio vai, então ele vai colocando palavras que tem a ver com o mesmo radical e vai, né, colocando significados. Então é uma história que você vai, cara, olha o tanto que eu leio, a gente fica tentando depreender nesse caso aqui, né? Porque é um livro muito prazeroso. Então se você quiser começar estudando com prazer etimologia, eu recomendo esse livro aqui, Manual de Etimologia do Português, do Mário Eduardo Viaro, tá? Do mesmo autor, há este aqui, muito mais técnico, que é Etimologia, tá? Então, sim, você vê também que eu já li, reli, estudo constantemente, ali, ó, marco tal e tal e tal e tal, mais uma vez, diversas fontes. É um livro muito bom, mas ele é um pouco mais técnico e um pouco mais difícil, então já exige um esforço muito maior, tranquilidade, não é em forma de história. Está dividido em duas partes, em que na primeira parte ele vai colocar aqui uma pequena historiografia da ciência etimológica, coloca os principais autores, desde a discussão de Platão, depois ele vem para Isidoro de Servilha, né? Santo Isidoro de Servilha, que eu já falei do livro dele para vocês, né? Tá aqui. Nunes de Leão, Leibniz, né, gente? Então, assim, são diversos autores da etimologia que chegaram a pensar sobre a origem dos termos e das palavras e tal. Na segunda parte, ele vai falar do método etimológico, sobre as fontes etimológicas, depois sobre as mudanças, né, a adição, subtrações, transposições, transformações. Depois ele fala do componente semântico, depois ele fala da pesquisa intralinguística, pesquisa interlinguística, né? Problemas especiais de etimologia. Então é um livro muito técnico, muito confiável, gente. Por quê? Porque já procurou diversas fontes. Então é um livro confiável mesmo, do Mário Eduardo Viaro, tá bom? Já comecei a falar. Há esse livro aqui também, chamado Etimologias, de Santo Isidoro de Servilha, gente. É um livro enorme. Santo Isidoro pegou 20 temas, né? Gramática, retórica, dialética, matemática, medicina, tudo isso, né? As questões eclesiásticas e tal, e vai procurando saber a origem dos termos. Esse livro aqui, ele está em latim e espanhol. Então, de um lado está em latim, do outro lado está em espanhol. Fala sobre literatura, gente, signos, idade, astronomia. Então, são 20 temas em que ele vai falar de diversos assuntos, né? Matemática, os animais, né? As partes do mundo, as partes da terra, a agricultura, gente. Muitas coisas. É um livro muito bom mesmo. Lembrando que está em espanhol e latim, tá? Completo. Mas Santo Isidoro não tinha, né, tantas informações, tantas técnicas, né, de saber que a gente tem hoje. Então, há um razoável número de palavras que ele acerta, muito grande, por sinal. No entanto, tem muitas coisas que ele fala que são mais questões mesmo de raciocínio, de dedução, que podem estar inverídicas, né? Podem não ser verdadeiras, gente, aí. Então, são os principais livros. E aí, é claro que você deve adquirir o dicionário etimológico, gente. Obviamente, isso aqui você tem que adquirir. Esse aqui é o do Antônio Geraldo da Cunha. Aqui é 2010, é um livro muito bom mesmo, porque ele pega aqui, por exemplo, né, a raiz da palavra. Então, pega aqui uma raiz da palavra. Pega aqui o gel, né? O gel lá da Gaia, depois ficou a Geia, depois, que significa terra. Daí geologia, logia, estudo, tratado. Geologia seria estudo da terra, né? Grafia, grafei, escrita e tal, gráficos.
Então, a geografia seria, em tese, a escrita da Terra, um gráfico sobre a Terra. Geometria seria as medidas da Terra. E você vai formando diversas palavras, né? Sobre isso eu escrevi um livro, né? Depois eu vou falar sobre esse livro, que é o meu livro. Eu escrevi que eu faço uma compilação desses autores todos e vou brincando nesse livro aqui com essas formações de palavras, tá, gente? Então, maravilhoso o dicionário etimológico da língua portuguesa do Antônio Geraldo da Cunha, tá? Mas, como eu já disse que a etimologia é um campo espinhoso, nós temos aí muitas divergências, né? Alguns autores acham que vem de uma fonte, outros vem de outra e tal. Então, assim, esse cara aqui, o Fernando Rodrigues de Almeida, esse livro aqui, ele é português, né? Então, não é brasileiro, é de Lisboa e tal. Então, essa pesquisa é mais para universidades europeias, sobretudo de Portugal. Então, eu falo o seguinte: a origem da língua portuguesa, palavras de origem fenícia. Então, muitas palavras que nós julgamos que vêm do latim, o Fernando Antônio Almeida, é muito bom porque é em forma de dicionários. Então, aqui, gente, por exemplo, a palavra amém, né, ele vai explicar aqui. É como se fosse um dicionário, gente, realmente, tá? Ele vai dizer que pode ser que não tem fonte suficiente para afirmar que vem do latim. Pode ser que venha diretamente, né, da origem fenícia, diretamente para a língua portuguesa, tá, gente? E aí tem alguns outros livros. Esse livro aqui muito bom, do Gabriel Perecer, Palavras e Origens, tá aqui, muito bom mesmo. É em forma de dicionários, mas ele divide por temas. Então aqui, por exemplo, ele vai falar aqui sobre escola, né? Sei lá, que tema é esse aqui, que ele vê aqui, ó, gente, como é legal. Sobre argumentação, né? Posso perguntar? Ele vai falar aqui, né? Qual o maior vendedor do mundo, de onde vem a palavra vender, perplexidade, fábula, de onde vem a palavra fábula. Depois ele fala sobre saúde, né? De onde vem saúde. Fala aqui sobre, por exemplo, a ambulância, a palavra ambulância, ambos, ambiguidade, ambidestro, tem a mesma raiz, que seria ambos. A ambulância é um tipo de transporte que andaria para ambos os lados, né? Olha aí que legal, tá bom? Esse livro aqui é muito bom, Palavras e Origens, do Gabriel Perecer. Também você pode adquirir esse aqui, já é mais, né, mais simples, mas é muito legal também. Xeretando a linguagem, né, do Cláudio Aquati, né, e do Luiz Augusto Schmidt Totti. Então aqui, Xeretando a linguagem, então, que ele vai falar é muito dinâmico, muito didático, certo? Ele negrita as palavras e tal, e é muito, claro que não é assim tão aprofundado, mas dá uma ajuda. E aí, há alguns livros que circulam no mercado, né, são autores que são confiáveis e tal, mas assim, não são específicos, né, desta área, então, e são mais para brincadeirinhas, né? Então aqui, por exemplo, esse livro aqui, O Pulo do Gato, gente, é um livro muito bom, muito agradável, né? Ele vai ter umas imagens e tal, é bem didático mesmo, então para iniciante é muito legal, muito bom mesmo, tá bom? E ainda há esses aqui, né, que são legais também, o Bode Expiatório. O Bode Expiatório é do Ari Riboldi. Aqui, origem de palavras, expressões de ditados populares com nomes de animais. Aqui é só para nomes de animais. Isso aqui só parte do corpo humano, vegetais e minerais. São outros livros também. Eu ainda tenho esse aqui, Dicionário de Topônimos, né, do Tupi, né, do Luiz Caldas Tibiriça, gente, tá? Muito bom também, mas aqui é só de origem tupi, então já tem esse aí também. Eu ainda tenho esse livro aqui, gente, né? É um livro grande e tal, De Onde Vêm as Palavras, do Dionísio da Silva. É um livro bem legal de ler, em forma de dicionário também, né? Então, assim, prazeroso, gostoso de ler. E aí, mas ele tem um detalhe, ele não tem fontes no final, então você não sabe de onde ele tirou, ele não traz referência e tal, então você tem que confiar no autor, né? E em se tratando de etimologia, é um pouco complexo, você tem que ir a diversas fontes sobre isso, tá? Para finalizar, reitero não, né? Quero dizer que a etimologia anda com a filologia, com a historiografia,
com a história da língua portuguesa, com a gramática histórica. Então são ciências que estão ali convergendo. Recomendo que você assista a um vídeo sobre livros sobre filologia, em que eu recomendo 2 livros, depois eu vou recomendar. Também tem um livro que eu recomendo, livros sobre histórias, um vídeo que eu recomendo livros sobre história da língua portuguesa, tá bom? Fique à vontade para sugestões, né, sobre o canal, sobre vídeos, sobre livros, né? Coloque o livro que você sabe que você tem que eu não tenho aqui, tá bom? Um prazer e até a próxima.